Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui fazer mais uma etapa da nossa maratona de lives. E hoje eu vou conversar com uma jovem professora de Curitiba, da Unicuritiba, a professora Camila Bresolim, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente em eventos de BDFAN. Tive a oportunidade de falar junto, num evento muito legal lá, na própria faculdade. Apresentei a palestra cantada lá e ela deve entrar daqui a pouco. Já vou botar aqui o comentário com o tema Relações afetivas na pandemia e fixar o comentário e ver aqui quando é que ela entra. Ela já entrou, eu já vou aqui. Nós vamos bater um papo aqui, que é uma amiga muito querida, e vamos ter essa oportunidade de bater esse papo. Tá aguardando, deve estar entrando. Olá, Camila. Olá, Camila. Aqui é para conectando, deve aparecer daqui a pouco. Olá! Olá, Boa noite! tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Tá me ouvindo Tudo bem? bem, querido? Estou ouvindo. E tu? Que ótimo! Que ótimo, minha querida. Eu estava falando aqui para o pessoal que está entrando aí ao vivo, vai ser um grande prazer bater esse papo aqui com você. É uma amiga muito querida que eu conheci no âmbito do BDFAN. Tive a oportunidade de ir falar aí na Unicuritiba a seu convite. Foi um momento muito legal. A gente apresentou aí a palestra cantada. Foi assim um marco. Até hoje tem trechos dessa palestra cantada. Eu baixei alguns do meu canal no YouTube. Eu ainda tinha cabelo grande, era magrinho, mas foi realmente Você estava barriguda para nascer sua filha na época, e foi realmente uma oportunidade muito legal. E quando eu entrei aqui no período da pandemia e entrei nessa maratona de lives e recebi a sua proposta de fazermos uma live, eu disse, sem sombra de dúvida, é só agendar, combinar com o Martim, e chegou finalmente o dia. Acho que o seu sinal não está muito bom, está travando. Eu sugiro Tá? que, se você tiver no Wi-Fi, mude para o pacote de dados, porque com frequência esse tipo de conexão cai, então tá travando. Então, mas aí eu tenho que comentar no começo, eu aprendi também que na netiqueta dessas lives, o anfitrião ele começa a falar muito, enquanto o convidado ou convidada está ajeitando a parte da conexão, porque é também a oportunidade de todos e todas saberem quem está ao vivo, porque no momento em que a gente entende esse contato, as pessoas vão vendo. Você caiu e voltou. Mas todo mundo que está aqui, eu peço um pequeno favor, que eu aprendi isso recentemente. Se puderem, apertem o botãozinho aqui do lado, que aparece esses coraçõezinhos, que aí eu descobri recentemente que quanto mais coraçõezinhos fazem, esse coraçãozinho faz com que mude o algoritmo e ele vai divulgando que a gente está ao vivo para todo mundo, os nossos contatos. Então, se vocês quiserem, será um prazer. Aí isso vai poder divulgar ainda mais as pessoas. Ou esse botãozinho, esse segundo botãozinho que aparece embaixo, que parece uma pipa, um triângulo apontado para Nordeste, se você clica nele, você pode divulgar a live ao vivo para seus contatos. E Camila já voltou aqui, e aí eu vou recebê-lo. É o tempo também, já passamos de mais de 100 pessoas simultaneamente aqui. Acho que a gente já vai poder conversar. Então, aqui já está aguardando, conectando, deve aparecer aqui a pouquinho. Vamos ver se Já estou melhorou. ouvindo uma Acho que voz. sim. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo ainda. É mesmo? Aqui aparece como conectando. Alô? Esse aviãozinho, sim. A Kersi aqui falou. Sim, podem apertar ou os coraçõezinhos, que muda o algoritmo, ou o aviãozinho que manda para todo mundo nos seus contatos. Isso é bom, que vai dando visibilidade enquanto nossa amiga Camila vai entrando aqui
A gente, então, amiga, eu vou dizer, ela aqui, ó. Tô ouvindo a voz dela, mas não tô ouvindo, não tô vendo. Se quiser, minha querida, tá e entra de novo, então, não tem problema. Sai e entra de novo. Vamos, enquanto isso, gente, vão apertando os coraçõezinhos ou mandando o aviãozinho para seus contatos todos, porque é uma forma da gente entrar ao vivo. Né? Cadê Camila? Vamos cantar. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer. Quem tem que cantar? Camila! Oh. Ei, Camila, venha, Camila. Cadê você? Onde está, Camila? Eu vou já antecipando para o pessoal que nós vamos falar hoje sobre relações afetivas. Olha, ela apareceu aqui. Vamos lá que ela entra agora. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, aguardando. Está conectando. Olha só! Ela apareceu. Muito bem. Muito bem. Muito bem, minha amiga. Eu tenho uma música própria. Exato. Eu comecei a cantar aqui, Camila. Pois é, eu mudei até o aparelho aqui para poder ver se pegava o melhor sinal. Mas acho que agora deu certo, né? Agora eu estou te vendo e estou te ouvindo. Embora o sinal esteja assim ainda um pouco assim, mas como a gente está vendo, a gente já pode começar. É melhor, né? A menos que eu tenha que cantar. Camila, Camila, vamos lá. Pronto, a Camila entrou, então nós já podemos começar a falar. E meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando, já temos mais de 100 pessoas aqui simultaneamente, então essa live fatalmente, a gente sabe que o pessoal entra e sai, né? Fatalmente vai bater mais de 600, 700 pessoas, talvez mais do que isso. Mas, Camila, vamos bater esse papo, né? Especificamente sobre relações afetivas na pandemia. Por quê? Porque, efetivamente, né, nós estamos num período, e isso não é um exagero, paradigmático. Nós estamos construindo um novo modelo, né, de viver, um novo modelo de relações jurídicas. E isso, eu sou poliamorista, né, já falei isso no campo do direito civil, do direito do trabalho, nas relações processuais e também nas relações de família. Né? No campo das relações de família, a pandemia, no simples fato da pandemia, as recomendações de isolamento presencial, tem feito gerar uma reflexão. O isolamento gera esse tipo de situação de reflexão sobre o presente e o futuro e faz com que nós pensemos no que vamos construir nos nossos projetos afetivos. Então, eu já lhe passo a palavra até mesmo para testar a conexão. Boa noite, minha amiga. Quero ouvi-la agora. Boa noite, querido. Boa noite aos meus amigos, meus alunos que foram convocados praticamente a participar e nos prestigiar. Rodolfo é muito querido nosso. Como você disse, nos conhecemos há alguns anos já, Rodolfo. Eu estava até fazendo as contas, já faz aí quase 10 anos, né? E nem parece que passa tão rápido. E foi uma demanda dos meus alunos da turma 1MA, quero registrar aqui para homenageá-los. Chame Rodolfo para fazer uma live e é um prazer sempre conversar contigo e estou muito feliz com isso. Eu fiquei falando aqui aquela hora, mas como eu caí, fiquei falando sozinha. E na ocasião em que tu estiveste conosco lá aqui em Curitiba, no Unicuritiba, foi muito legal, o auditório de pé, cantando, não é? A tua retrospectiva histórica do direito civil, eu sempre faço referência a esse momento, foi muito especial mesmo. Mas sobre a questão das relações... A gente brinca dizendo que o curitibano é tão educado que para pedir socorro ele pede licença antes. Então, conseguir fazer curitibano, cantar, bater palma, ficar em pé e ainda se empolgar, foi um desafio. Eu não nego, não. Eu confesso que quando eu cheguei, eu digo, será que eu vou conseguir? E foi muito legal. Eu confesso que foi uma das apresentações da Praça Cantada que eu mais gostei de fazer. Está dizendo o pessoal que quiser entender o que é isso, veja lá no meu canal no YouTube, na playlist Palestra Cantada. Tem trechos também, vocês vão ver com cabelo no meio dos ombros, magrinho, mas
foi muito legal. Espero, não sei se vou ter cabelo mais algum dia, mas quero ver se eu consigo perder peso também para ficar em condições de fazer uma boa apresentação. Mas vamos fazer a nossa live, bater o nosso papo nesse momento sobre relações afetivas. A bola está com você, fale que eu vou dando pitaco de cá. Pois não. Pois sabe, Rodolfo, que com tudo isso inesperado, né, na vida de todos nós, eu acredito que isso tenha nos feito necessariamente repensar algumas coisas, né? Refletir sobre os nossos relacionamentos familiares, vamos primeiro colocar assim, né? Não só os nossos relacionamentos afetivos ligados à nossa conjugalidade, à nossa demonstração de afeto pelo nosso companheiro ou companheira, mas em relação às nossas afetividades todas, né? Os nossos filhos, os nossos pais, as privações que nós tivemos que passar. E toda essa necessidade de reflexão, eu percebi até conversando com amigos, com clientes, com alunos, que dois fenômenos basicamente aconteceram em relação aos casais. Os casais que já estavam juntos, né? Que já moravam juntos e tudo mais. Alguns se aproximaram, se tornaram mais companheiros, mais amigos. É como se esse momento fosse um momento para você redescobrir a pessoa que está ao seu lado, né? Você olhar e pensar, puxa vida, eu nunca tive tempo para curtir a companhia dessa pessoa na rotina do meu dia a dia, dos meus afazeres, porque todo mundo sai correndo, volta à noite, cansado. Quer dizer, não é a mesma coisa, não é a mesma qualidade de convivência, né? É verdade. Mas o outro lado também aconteceu, né, Rodolfo? O Exatamente. Outro lado, o lado de você ter aquela sensação de finitude e pensar assim, mas será que eu quero passar os últimos dias da minha vida, caso eu venha a falecer, né, numa situação como essa inesperada, com essa pessoa? Será que era essa pessoa que eu queria? Né? E isso faz refletir, porque esse convívio intenso que o isolamento presencial externo fez com que aquela frase, quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal junto com ela. Não é comer 1 quilo de sal todo dia, é comer de pouquinho em pouquinho. Então, essa intensidade fez com que, e essas informações nós recebemos também, inclusive partindo desde lá da China, né, de que houve um aumento do número de divórcios, né? Por quê? Porque casais, de repente, perceberam que conviver só e somente só com aquela pessoa não era, talvez, um paraíso como se imaginava, mas sim descobrir um inferno na Terra. E isso, muitas vezes, é algo que é uma constatação triste, mas a ideia de ter que tomar um remédio amargo numa situação como essa. Mas, nesse ponto, nós vimos aí alguns fenômenos bem interessantes. Por quê? Porque, de fato, essa reflexão de fenômenos de casais que começam a querer construir uma relação, ou estruturar essa relação, ou fortalecer essa relação, ao mesmo tempo que casais que acabam chegando à conclusão da necessidade de desfazimento, né, faz com que a gente tenha que refletir, talvez, sobre as novas estruturas familiares. Por quê? Porque pela ideia de isolamento, eu tenho visto situações de namorados, né? Pessoas que não tinham e aparentemente não têm ainda a intenção de constituir um núcleo familiar, pela necessidade de se isolar, né? E chamaram um ao outro, vão ficar isolados junto, né? E isso é interessante porque o namoro da contemporaneidade não é mais o namoro de pegar na mão na frente do portão, né? As pessoas convivem, debatem, fazem sexo, dormem juntos, comem juntos. Então, nisso, chegando muito próximo de um conceito que não é um conceito legal, mas que foi construído jurisprudencialmente, que é o conceito de namoro qualificado. Quer falar um pouco sobre isso? Pois olha, para quem não é do direito e talvez ouça essa expressão qualificado, né?
não consegui entender. Na verdade, a gente quer falar, quando a jurisprudência usa essa expressão, quer falar um namoro que tem um upgrade, né, Rodolfo? Um namoro que tem, assim, umas liberdades a mais que antes os namoros não tinham, né? Então, para você dormir com a pessoa na mesma casa ou fazer viagens, você tinha que pelo menos ser noivo. E o que era o noivado, né? Você tinha que marcar a data do casamento. Tinha que dizer, olha, estou ficando noivo hoje e vou casar em tal data. Tá aqui a aliança, né? E hoje esse conceito, claro que algumas famílias... Até hoje eu conheci uma pessoa, um aluno meu, que tinha esse projeto em andamento. Ele marcou a data, ele deu a aliança, isso deve fazer uns 2 anos, para o casamento acontecer em 2026. Então, ele já deixou marcado. Mas é muito raro, não é? Então, o namoro qualificado é justamente esse namoro que as pessoas têm prazer de estar juntas, mas que elas não estão antevendo, talvez, um futuro, não estão ainda planejando uma data para casar ou se vão casar, né? E acontece que isso se parece muito com união estável. E aí, o que começa a pensar será que esse movimento de aproximação e até de coabitação dessas pessoas agora em decorrência da pandemia, se isso vai gerar a caracterização de uma união estável, o fato deles terem querido ficar juntos? O que tu acha? Olha, eu acho que a gente precisa entender um conceito que era muito caro para Pontes Miranda e que a gente precisa revisar, que é o conceito de ânimos, que é o conceito de intenção. Nós não estamos pensando na noção efetivamente de registro ou de formalização, mas estamos imaginando qual é a intenção das partes, das pessoas, ao se reunirem. Se é só e somente só em função de uma circunstância em que o isolamento presencial impõe um isolamento que seria afetivo também, e elas decidem, nesse momento, apenas passar o período da pandemia juntos, como poderiam passar numa viagem, como poderiam sair juntos e aproveitar um curso fora, mas não com a ideia de constituição de família, ficaria... É muito fácil explicar. É muito difícil de demonstrar o elemento fático. Nessa circunstância, daria para diferenciar. Mas a grande confusão, querida, e eu digo isso com muita liberdade, eu acho que nós da área do direito de famílias, ou das famílias, nós precisamos realmente pedir emprestado um conceito que é muito caro para o direito do trabalho, que é o conceito de primazia da realidade. A ideia de primazia da realidade é efetivamente o mais importante para caracterizar uma união estável. Ou seja, eles se tratam como? Eles se tratam já como alguém que, meu amor, minha mulher, meu homem, ou eles se tratam minha namorada, meu namorado, eles se apresentam como para a sociedade? Eles se apresentam, nós vivemos juntos, ou eles estamos passando juntos? E aqui é complicado, né? Eu fico brincando com os meus alunos da graduação, porque sobre relações afetivas, eu aprendo cada dia mais com os meus alunos, né? Eu sou mais velho do que a professora Camila, é evidente aqui pela beleza dela e pela minha cara já de coroa, né? Mas, nesse ponto, eu sou da época que falava namoro, noivado e casamento. Aí, de repente, a gente já fala de o ficante. Aí, outro dia, eu estava orientando, e aí tocou um telefone dele, aí eu disse assim, é sua namorada? Ele disse, qual é, professor, namorada? Eu digo, aí eu quis achar que eu era espertinho. É a sua ficante? Qual é a ficante? Ela é o quê? Minha peguete. Aí eu comecei a entender que aqui na Bahia o pessoal já tem gradações dessas etapas, né? E aí a ideia do namoro qualificado é como imaginar que as pessoas vão pensar em algum tipo de multiplicidade que não segue necessariamente uma ordem cronológica,
não é conhecer, ser peguete, ser ficante, ser namorada, namorado qualificado, noivado. Não! Pode partir do primeiro para o último. Por quê? Porque é justamente a construção de relações afetivas gera justamente essa multiplicidade. As pessoas, às vezes, porém, como eu já estou colocando aqui embaixo, fica só no contatinho. Essa coisa só no contatinho, na verdade, é só o contatinho, é o peguete. É o peguete ou a peguete. Né? E nesse ponto é importante entender essa postura. Por quê? Porque é a própria noção da concepção de vida daqueles para a qual o mundo está sendo construído, que são nossos alunos. Sim, eu me divirto muito quando eu sempre faço pergunta assim, né? Porque um dos elementos para caracterizar a união estável é o fato dela ser durável. Então, eu sempre gosto de perguntar quanto tempo você considera que uma relação, seja ela que rótulo ela tenha, virou durável? Começou a durar quando? E é muito engraçado, porque não raro eu encontro uma resposta assim, Rodolfo, 3 meses. Ah, já tenho a senha do Netflix? Ixi, já está duradouro demais, né? Mudou o status no Facebook? Aí já era, né? Então a gente tem, na verdade, como essa coisa da primazia da realidade faz com que, na contemporaneidade, nós achemos novos indícios para a caracterização da união estável. Ou seja, ver o status do Facebook, a forma, o ícone do WhatsApp. Opa! Ícone do WhatsApp, que é a foto da namorado e namorada. Opa! É no mínimo namoro qualificado. Né? Já estamos migrando para a união estável. Então, na verdade, é justamente esse diagnóstico dessas novas formas de se relacionar. E, na verdade, minha querida Camila, isso faz parte realmente de uma das coisas que nós mais propugnamos no campo do IBDFAN, que é justamente a liberdade, sabe? E não há maior liberdade do que a tomada consciente de querer se amarrar ao outro. Né? Acho que isso é, sem sombra de dúvida, talvez a maior expressão do amor. E aí, a gente vai falar sobre namoro qualificado, mas vai falar de união estável. Né? Como é que tem sido essa visão de formações de união estável na pandemia para você, querida? Então, o que eu ia te falar, assim, é que é tão difícil medir a intenção, né? Porque a intenção, às vezes, ela se revela em gestos ou em frases, né? Mas, como muito bem tu colocou, os relacionamentos, eles são uma realidade. Não dá para a gente chegar e impor, aqui é uma união estável. Eles têm que viver em união estável. Eu acho que isso é que é o mais rico de observar. O problema que eu vejo, talvez, nessas uniões possíveis, uniões estáveis construídas na pandemia, é que talvez a pessoa não tenha a tomada de decisão consciente, né? Mas talvez ela manifeste isso. Bom, se eu morrer, pelo menos eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa aqui, não quero ficar em casa sozinha, né? E talvez isso seja uma demonstração de querer continuar. Mas, assim, muitas vezes a gente começa um relacionamento apostando que vai dar tudo certo, que é um relacionamento super perfeito, e no meio do caminho desanda. E o contrário também acontece, né? Você começa apostando pouco e, de repente, engrena e dá certo. Então, é uma dificuldade grande para o judiciário, né? Apreciar isso na prática. Na verdade, se pudéssemos ter marcos temporais mais rígidos para poder delimitar cada um desses elementos, seria o ideal. Mas justamente isso. Imaginar a primazia da realidade como um elemento, para mim, impossível. Muita gente defende que a união estável é um ato-fato e não um negócio jurídico. Então, nesse ponto, é preciso compreender que imaginar que os fatos fazem com que se caracterize uma entidade familiar sem uma manifestação específica nesse sentido, é algo que soa, eu diria, dramático quando chegamos
nessas circunstâncias de, digamos assim, e vou usar expressões que aí os nossos alunos e os seus alunos em especial talvez achem mais interessante, quando o indivíduo entra no test drive de uma união estável, né? Ele, na verdade, não quis manifestar, de repente, não, nós não estamos em união estável, mas vamos conviver aí junto, nesse período de pandemia, para ver se dá certo, e às vezes não dá. E não dá. E aí imaginar que só por causa do convívio, em um período excepcional, um período absolutamente excepcional, né? Eu diria que para definir a pandemia musicalmente, eu me valho sempre de Lulu Santos e Nelson Motta, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar. E essas ondas precisam ser compreendidas, porque efetivamente nós não podemos partir de uma premissa de que pode reconhecer sem nenhum tipo de elemento de vontade. Vontade tem. Talvez não tenhamos nessa circunstância uma declaração de vontade, mas os fatos podem emanar a caracterização de uma intenção. É esse que me parece o elemento. E esse dado é interessantíssimo quando a gente, já estamos chegando aí a 28 minutos de live, né? E aí, repetindo aí para o pessoal, gente, eu descobri essa semana, tá? Então, bota aí os coraçõezinhos aí embaixo, porque eu descobri que esse negócio desses coraçõezinhos muda o algoritmo e aí as pessoas começam a ver mais as coisas. Eu não sabia, não. Eu pensei que era só assim, amorzinho, alguma coisa. Não, você clica nos coraçõezinhos e foi. Não, mas aí é o pessoal que está assistindo, né? Aí se você clica aí, só um monte de coração aí, isso é um negócio ótimo, porque eles entram, isso acaba tendo visualizações diferentes. Ou o aviãozinho, esse triângulo aqui, que você pode encaminhar diretamente a live. Aí, dizendo, pessoal, bota aí, bota coração. Né? Mas aí, nesse ponto, e não tem nada melhor para falar de relações afetivas do que bota coração, né? Olha só, olha o coração. Ah, coração alado. Vamos lá. Então, nesse ponto, é preciso entender que quando falamos sobre essas manifestações afetivas, né, nós estamos vendo situações de fato que podem caracterizar uma intenção. Mas o que é que tem de contraponto, assim, na contemporaneidade? Justamente a manifestação de uma vontade em sentido contrário da caracterização. O chamado contrato de namoro. O que é que você acha disso, minha querida? Então, eu tenho uma amiga muito querida, que talvez conheça, a Marília Pedroso Xavier, que inclusive lançou recentemente um livro sobre... E ela defende da validade desse instrumento. Eu valorizo muito em qualquer disposição que se faça, seja familiar ou sucessória, que a vontade seja predominante, né? Você tem que poder dispor da sua vontade, especialmente em algo tão pessoal como são as relações familiares ou as disposições patrimoniais que você queira fazer. Agora, entendo que esses contratos, que de fato revelam uma vontade do momento, eles não são estanques, como, por exemplo, alugar um apartamento por prazo determinado, né? Então, você pode até dizer hoje que você não tem intenção de constituir família, mas pode ser que amanhã os fatos demonstrem que essa vontade inicialmente manifestada mudou. E aí isso fragilizaria esses contratos. Assim como outras disposições, por exemplo, se eu fizer lá um pacto antinupcial na hora que eu vou casar, escolho um regime de bens, e aí eu faço um pacto em que eu renuncio à expectativa sucessória. Teoricamente não teria validade em função da vedação do pacta corvina, mas é a minha vontade, né? Então a gente tem que privilegiar a vontade, sim. Agora, em relação aos contratos de namoro, que isso vá ter uma validade lá na frente, o que tu acha, meu amigo? Eu acho que, na verdade, você definiu muito bem. Porque, perceba, o contrato de namoro, ele
é uma manifestação da vontade, da intenção de não estabelecer uma união estável. Então, parece-me que estabelecido, lavrado o contrato de namoro, sem vícios de consentimento, a gente não pode esquecer da possibilidade de uma caracterização aí de um dolo, no sentido de justamente evitar algum tipo de caracterização anterior. Mas, a priori, sem vícios de consentimento, ele, entre aspas, eu vou usar essa expressão que o pessoal marqueteiro gosta muito, vamos lá, ele blinda uma relação jurídica existente, a gente não tinha definição, como de namoro até então. Mas justamente porque a união estável emana dos fatos, parece-nos que é possível sim caracterizar. Ele não blinda para o futuro, ele no máximo blinda para o passado, até o momento da declaração. Sim. Mas talvez, essa é uma questão, e eu adoro, você sabe da minha característica polímata, eu adoro estudar, eu sou um nerd assumido, então, nesse ponto, eu gosto de fazer os links. Parece-nos que isso poderia ser invocado num campo de um chamado direito processual de família. Porque talvez, tendo um contrato de namoro, nós teríamos talvez uma inversão de ônus da prova. Por quê? Porque nessa circunstância, nós teríamos uma declaração de que até aquele momento, tudo que se viveu era um namoro, e nós temos que, nesse ponto, imaginar que houve uma modificação de fato daquele momento a posteriori. E nisso pode ser um elemento importante para o magistrado. E aí, prestigiando nossa amiga Marília, né, imaginar que talvez, neste campo, tenhamos aí uma situação de uma manifestação de vontade que deva ser respeitada, embora não possa se produzir necessariamente efeitos para o futuro. Mas presume-se que ela possui essa situação se não há prova de mudança de situação de fato. Acho que é interessante essa reflexão, porque a gente vai, na verdade, pensar em novos modelos, novas formas de composição familiar. O que é que você acha mais sobre isso? Que outro tópico você quer seguir aí? E eu penso assim também, Rodolfo, por que não casar, né? Se estão com medo de constituir uma união estável, misturar patrimônio, por que não vão lá e constituem, então, uma união estável, fazem um lindo de um contrato de convivência, protegem seu patrimônio e continuam, né? Porque a medida, na hora em que você começa a ficar desconfiado e tem que fazer um contrato de namoro, é porque, como tu falou, possivelmente a coisa está para trás, né? Então você olha... E a gente vê esses contratos de namoro, muitas vezes, como a predominância da desconfiança sobre o amor, né? Ou seja, eu tenho lá uma determinada relação afetiva, gosto dessa pessoa, mas tenho um determinado patrimônio e quero, nesse ponto, dizer, olha, não, está muito bom, nossa relação está ótima, mas eu quero me blindar, porque já está há muito tempo. É como se houvesse, em função de um determinado decurso de um lapso temporal, o vencimento de uma espécie de um estágio probatório e dizer, opa, já acendeu a luz amarela que pode caracterizar uma união estável. E isso realmente acaba sendo, né, uma situação complicada. É engraçado isso, né? Porque, digamos, pensando aqui os nossos alunos, e em especial os seus alunos, que eu estou aqui em dois olhos, olhando em você e olhando aqui os comentários deles, eu estou me divertindo, né? Porque nesse ponto a gente vê que há uma geração que não quer namorar. Eles não querem namorar. Eles talvez acham namorar, às vezes, claro que tem pessoas da formação, religiosa, espiritual, mas a geração não, olha, ficar está muito bom, né? E aí, de repente, a gente começa a trazer a maturidade ou outros interesses, né? E faz com que a gente comece a querer dar outros passos. Só que dar o passo de casar é sempre um ato de coragem, né? Por quê? Porque é mergulhar num mar desconhecido, que a gente apenas sabe que outros já navegaram, que
passaram por ele e outros se afogaram. Então, nesse ponto, é algo que é... Eu lembro sempre, né, dessa questão quando eu faço a palestra cantada. Eu vou dar um spoiler, porque seus alunos de hoje não assistiram a palestra cantada da primeira vez. Mas quando eu faço aquela parte de interação com a plateia, eu sempre pego algum casalzinho que esteja namorando e, às vezes, eu pergunto: quanto tempo vocês estão namorando aí? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Já peguei um casal que estava namorando há 13 anos. Naturalmente, eu dei um berro e disse assim: isso é um casamento por uso campeão. Mas perceba, não se pode ter casamento por uso campeão, nem união estável por uso campeão. Por quê? Porque é essa a ideia da intenção de constituição familiar. E perceba, é intenção presente, porque um namoro é potencialmente uma intenção de constituição futura. Ou seja, aqui, nosso amigo Lauro de Campos, lá do Sejus, que é o TRT de São Paulo, está dizendo que ele namorou 10 anos. Fatalmente sofreria bullying meu, né, se fosse na palestra cantada. E está casado há 25. Às vezes, Rodolfo, em sala, no dia que eu dou aula sobre união estável e falo sobre os elementos e tudo mais e dou exemplos, eu já falo logo: olha, se terminarem o namoro hoje, não me culpem. Eu não estou mandando ninguém terminar namoro. E às vezes a pessoa não percebe que está possivelmente numa união estável, né? E é muito engraçado na advocacia, a pessoa que chega para você para te pedir orientação e, por exemplo, fazer um contrato de convivência e constituir uma união estável em cartório, é aquela pessoa que já tomou prejuízo. Em outro relacionamento anterior, ela já ficou quietinha, ficou em união estável, no tal do casamento de ofício, né? Que foi declarado lá na frente que era um casamento e ela nem sabia que era uma união estável, e já tomou prejuízo. Então, ela já vai acuada para o próximo relacionamento, né? Ela já vai querendo uma orientação para escolher bem o regime de bens. E tem muita gente que não faz isso porque justamente desconhece a importância de fazer isso, né? E isso, na verdade, é interessantíssimo, né? Por quê? Porque as pessoas cada vez mais acreditam no afeto ou no amor, ou acreditam não no amor, mas querem ter relações, né? E não esquecem que todo ato humano potencialmente gera repercussão no direito. E isso é algo que, às vezes, é um momento muito didático quando nós explicamos para os nossos alunos: olha, cuidado com o que você está fazendo, porque uma coisa é brincar, outra coisa é viver. E não dá para brincar de viver ou viver de brincar. Verdade. E, Rodolfo, que tal se, de repente, eu tenho um relacionamento e eu não fui morar com esse meu namorado na pandemia porque ele mora longe, mora em outra cidade. Em compensação, eu acirrei as minhas publicações nas redes sociais. E é foto, e é declaração. Alô? Travou? Voltou. Aquelas declarações de amor intermináveis na internet. Será que isso caracteriza uma união estável virtual, por exemplo? O que tu acha disso? Essa é uma questão interessantíssima. Por quê? Porque não se exige mais a coabitação como um requisito para caracterização da união estável. Então, o que é importante nessas circunstâncias é a demonstração de que há um ânimos, uma intenção de reconhecer no outro, em outrem, no outro, na outra, a pessoa com quem você já convive como amor para o resto da vida. E aí vem mais ficar: namorado não diz que ama, namorado não diz que ama até o resto da vida. Sim, promessas de amor não são suficientes para caracterizar uma união estável. Elas são suficientes para demonstrar uma relação de afeto. Agora, promessas de amor que mostram uma constituição de uma família,
juntos, lutando juntos para o que der e vier. Opa! Aqui o sinal amarelo já aparece. Aí já começa a ter que se preocupar, né? Eu fico imaginando o que vai ser pós-pandemia nessas questões. Eu acho que é complicado. Agora, eu parece-me que como uma situação excepcional, a gente vai ter que ver isso, sabe? Parece-me que ter um indivíduo que não coabitava, eram namorados e, de repente, resolveram passar a pandemia juntos. Por quê? Porque um é do grupo de risco, ou uma não tinha onde morar, não tinha melhores condições. E passaram nesse ponto. Por saudade. Alô? Falhou? A câmera... Não, agora você... Tô vendo o teto da sua casa. Eu quero ver você. Não, sabe o que é? Eu achei que eu estava ficando com conexão ruim por causa da bateria. Coloquei para carregar aqui. Pronto. Bota para carregar é sempre bom, mas, na verdade, né? O que eu aprendi nessa prática, né, das lives é que o ideal na live é utilizar o pacote de dados. O Wi-Fi, com certeza, dá confusão. Né? Então, voltando lá, nessas circunstâncias, nós estamos vivendo uma situação absolutamente excepcional. Por quê? Porque desde já nós estamos vivendo aí uma situação absolutamente inédita na história da cidade, do estado, do país, do mundo. E, na verdade, as pessoas passaram a ter medo de morrer. Por quê? Porque já passamos da fase em que era uma gripezinha para que todos nós já conhecemos alguém que está contaminado ou alguém que teve sintomas graves ou pior, eu tive amigos também que vieram a óbito. Então, nesse ponto, a ideia de eu não sei se vou sobreviver, mas nesse momento pretendo estar junto com você para que eu possa te apoiar se você adoecer ou vice-versa, não é um simples mais namoro mais. Agora, pode ser... Diga. Não, eu digo, se fosse alguém me perguntando, tá numa situação como essa, quer um conselho? Case, meu amigo. Constitua uma união estável. Escolha um regime de bens que você se sinta protegido. Porque, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer na sequência, né? Então, às vezes, aquele final de semana prolongado que você foi passar lá achando que era só 15 dias de isolamento, já estamos com 3 meses, né? Isso. Mas olha que é verdade. O que eu posso dizer é o seguinte: seja casa, seja união estável, formalize a sua situação justamente para se acautelar. Por quê? Porque quem não houve cuidado, houve coitado. Então, é interessante ter nesse ponto, digamos assim, a certeza inequívoca do que se está fazendo. Agora, o fato é fato que o fato de ser algo que decorre de uma primazia da realidade, sem sombra de dúvida, é um risco que se corre. Né? Alguém colocou aqui, ou não namore. Aí eu não namore, mas, claro, se você vai viver como uma ilha absolutamente sozinho, é a única forma de você dizer inequivocamente que sabe o seu estado civil. Porque a construção do reconhecimento da união estável acaba justamente por uma valorização dos fatos por sobre as formalizações. E o que dizer daquele namorado, daquele companheiro já em união fática, que quando você senta para conversar esse assunto, pula fora, fala o quê? Você está desconfiando de mim? Por que você quer formalizar essa união? E aí você, com todo jeitinho, né? E brasileiro já não tem muito hábito de fazer planejamento, né? Fala, não, na verdade eu não estou desconfiando de você, né? Eu só quero formalizar isso.
E o que fazer se na hora essa pessoa pula fora e fala, não, deixa assim, não vamos formalizar não, vamos só continuar namorando? Aí aquela circunstância terrível, porque se o indivíduo, vamos formalizar, nessa ideia, não vamos formalizar não, tem duas linhas de argumentação. Não vamos formalizar não, por quê? Porque o indivíduo diz, não gosto de papel, não gosto de esse pessoal de direito, não sei o quê, você tem tudo comigo. Esse indivíduo é algo que eu diria para o moço ou a moça, quem quer que seja, olha, se acautele. Por quê? Porque essa resistência como um cavalo chucro de formalizar aquilo que ele ou ela já reconhece como de fato, é um mau sinal. A outra situação é que é o drama da mulher ou do homem que diz, não, vamos formalizar, e a outra parte diz, não, eu não estou caracterizando. Aí é justamente o campo que pode ensejar uma pendência judicial. Por quê? Porque, note, a gente tem nesse ponto, eu vejo já jovens com hoje quase um movimento do direito de ser solteiro ou direito de ser solteira, né? Dizer assim, porque efetivamente eu tenho que, nesse caso, não posso namorar com ninguém e que, de qualquer coisa, eu vou estar correndo o risco de ter uma união estável. Acaba havendo uma reação justamente na busca da formalização. Por quê? Porque é justamente pela ausência de formalização é que nós vamos ter essas pendências judiciais. E aí, meu amigo ou minha amiga, é realmente um drama. Por quê? Porque vai ter que ser demonstrado por todos os meios admitidos em direito o campo o reconhecimento da união estável. E aí, meus amigos, minhas amigas, vocês sabem quanto é complicado um processo judicial. Muitas vezes, a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. Às vezes, Rodolfo, a pessoa não faz essa pergunta ou essa proposta com medo da resposta, não é? Que tal se eu pergunto para o meu namorado, vamos formalizar? E ele fala, não, tá muito cedo ainda, né? Uma boa frase para ser ouvida. Sim, e isso já mostra que não há intenção manifestada. Pode ter de fato, e isso é que vai gerar confusão. Sem sombra de dúvida, e aí eu vou dizer com absoluta liberdade, essa situação é a situação que vai dar problema na justiça. A situação quando alguém diz, uma coisa é, vamos casar, vamos formalizar uma união estável, e a outra parte, não, nós estamos só namorando, vai dar rolo. É o problema que vai dar na justiça. Vai dar problema. Por quê? Porque nós já temos aí, e é um relacionamento fadado ao fracasso. Por quê? Porque já temos uma dissintonia, ou seja, uma ausência de sintonia entre os indivíduos. Pois é, e não raro acontece também de quando o casal está aparentemente decidido a fazer essa união estável no papel, né, formalizar o casamento, eles brigarem na hora que eles estão fazendo esse planejamento, né, escolhendo o regime de bens, escolhendo as cláusulas. Eles brigam, se desentendem, o que no fim das contas eu fico, no caso prático, assim, eu fico triste por um lado. Por outro, eu penso, olha, se na hora do planejamento já apareceu o descompasso, imagine na vida a dois, não é? Exato. E aí o que é importante nesse ponto? A construção de um relacionamento saudável. Ou seja, é preciso que haja, sim, um planejamento do casal para a constituição efetivamente de uma família. Uma família é algo muito sério e isso, na verdade, deve ser a intenção do coração de cada um dos dois e, nesse ponto, para celebrar, seja casamento, união estável, a forma que se pensar, mas buscar realmente a buscar efetivamente a busca da estrutura familiar que melhor lhe agrada. Mas, querida, estamos chegando aqui ao final, viu? Faltam, daqui a 10 minutos a gente cai. Então,
Tem mais algum tópico? Vou finalizar, Rodolfo, te contando uma coisa em primeira mão, porque tem algo que me incomoda bastante nas pessoas, mesmo não as da área, né? Algumas da área até têm esse conhecimento do direito de família, mas muitas pessoas não têm conhecimento sobre isso, tudo que a gente está conversando. E me incomoda muito, até enquanto professora, essa desinformação. E faz um tempo já, pois tu falou no começo que quando tu veio para Curitiba eu estava grávida. Então, pois eu estou numa gestação de 9 meses de um projeto. de um projeto. Calma lá. Sabe que eu sou... Calma que eu sou professora de Direito de Família, Teoria e Prática. Adoro ter filho e tudo. Mas essa é uma gestação de um projeto que eu tenho desenvolvido há 9 meses e que nasce essa semana. Um site lá que eu vou fazer o convite aqui para vocês conhecerem, visitarem, informando pessoas sobre esse planejamento, para que as pessoas leigas também tenham acesso, né? Eu acho que é uma ideia sensacional. As pessoas precisam compreender seus status jurídicos, suas relações jurídicas e possam buscar a sua felicidade, né? Buscando as pessoas com quem elas querem viver o resto de suas vidas. O pessoal está perguntando como é que será o nome do projeto. O nome do projeto é um site, gente, nasce essa semana, chama Descomplica Direito. Vocês vão lá no meu Instagram. Já estou convocando todos e todas que estão aqui assistindo para entrar no Descomplica Direito da professora Camila Bresolin. E dizer todos e todas... Olha só, eu tive um sonho, isso é verdade mesmo, um sonho sensacional, em que eu via um casal respondendo um quiz sobre os regimes de bens. E aí, depois de muito pensar, eu desenvolvi esse quiz para que o casal responda sozinho, cada um, ou os dois juntos, sobre como que eles querem dispor o seu patrimônio enquanto estiverem juntos. Então, esse sonho está nascendo essa semana, eu estou super feliz com esse bebezinho aí, com esse quiz, que vai se chamar Meu Bem. Então, vocês vão acompanhar lá no meu Instagram. Espero por vocês, né? Então, digo a todos e todas que sigam aí a professora Camila Bresolin no Instagram e também participem aí do Descomplica Direito assim que lançar. Você já se inscreve hoje no Instagram dela. Quando ela for lançar, ela vai fazer um post, aí você já participa também. E me sigam também aqui no Instagram, R. Pamplona Filho, e nos 2 canais do YouTube. Essa live eu vou deixar salva aqui no meu feed, vou fazer o download e vou botar lá no canal. Vai ser uma oportunidade maravilhosa para vocês verem e reverem quantas vezes quiserem. Minha querida Camila, tenho que despedir. Eu tô com um manual teu de direito civil para sortear, viu? Editora como é que você vai fazer esse sorteio aí? Como é que é o sorteio? Então, pois eu não sei como é que nós vamos organizar esse sorteio na live, ou se existe alguma forma. Eu estou com o exemplar físico aqui, foi entregue hoje, aqui em Curitiba, mas eu posso mandar para todo o Brasil. E é o manual teu de direito civil. Vai ser um prazer encaminhar, fora os descontos aí que a editora deu na tua coleção dos seus livros. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Gente, quem quiser participar aqui do sorteio, nesse momento, bote aí uma palminha, alguma coisa aí, escreva aí no feed, aqui nessa participação, escreva qualquer coisa, faça um print screen da tela e poste aí nos stories. Isso. E bota aí você pode sortear de cada um, ou posso lá dizer uma data de nascimento, alguma coisa assim, e aí as pessoas que participaram, ou você quer fazer um sorteio depois, você pode botar aí mecanismo de sorteio, todo mundo tem que marcar a professora Camila e me marcar também. Pronto. Isso aí. Beleza, coloca aí, escreve no comentário, quero o livro. Aí a gente já... Quero o livro, pronto. Como é que você vai sortear? Daí eu vou, acho que jogar o celular para cima não vai adiantar, né? Não sei que... Não. Aí, bem, então a gente faz o seguinte, todo mundo que marcar, você pode colocar os nomes nesse mecanismo de sorteio aí que o próprio a internet disponibiliza,
ou eu posso simplesmente dizer uma data e quem provar que escreveu aí quero o livro, postou e tiver a data mais próxima dessa data, pode ser que tal. O que você acha? Fechou. Ou nem boto a data, você sorteia depois. O que você acha? Também. Vamos ver como é que o pessoal vai reagir aí com as marcações e com as... Tem um monte de quero livro aí. Então, todo mundo que quer o livro, escreve quero o livro, faz um print screen, posta aí com a professora Camila, me marca e marca ela. E aí, ela que vai fazer o sorteio depois. O voucher, como é que você quer fazer? O voucher já está na minha página, o código que sim. você coloca lá na editora, e daí eu obtenho o desconto e ele é cumulativo, sendo que o máximo é 50%, que é um excelente desconto, né? Então, gente, muito bem. Caso você não ganhe o livro, a professora Camila faz esse sorteio amanhã, porque para dar tempo de ficar todo mundo marcadinho, né? Você aproveita o voucher que está lá. E aí, Camila, eu tenho que despedir. Quero dizer que foi um prazer imenso revê-la. Estamos aí há alguns anos sem ter esse contato pessoal, mas quero dizer que você é uma pessoa muito importante aqui para mim, é uma colega muito querida, e eu espero que eu tenha aí a oportunidade, quem sabe um dia, de voltar aí a Curitiba, quem sabe fazer a palestra cantada novamente aí e a gente poder se rever, né? Digo mesmo, meu amigo. Foi um prazer compartilhar aqui contigo e foi muito gostoso, apesar dos problemas de conexão, deu tudo certo. Agradeço também a participação do pessoal. Olha lá, o pessoal fez uma sugestão aqui, eu vou fazer uma complementação. Ó, faz a postagem, marca a professora Camila e eu, né? Dizer a postagem que quero o livro e escreve aí no card da professora Camila, né? Referente a essa live, para ela poder ver todo mundo que participou, para poder ficar mais fácil para fazer o sorteio. E aí você faz o sorteio. E eu prometo que quem ganhar, depois entre em contato comigo para a gente ver como é que eu faço para autografar. Beleza, minha querida? Olha aí, que legal. Valeu, hein? Um beijo para você, um beijo na prole. Tá com quantos filhos agora? Atualmente 3. Ah, são 3, é. O quarto é o site. Um beijo, querida. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ó, gente, eu vou desligar, viu? Tem mais alguém que vai dizer que quer o livro? Não, eu vou desligar agora, viu? Vai, manda beijo. Eu vi para suas turmas aí, que o pessoal pediu para você mandar beijo para suas turmas. Eu vi MC, DC, não sei. Um beijo para as minhas turmas amadas, meus 8º períodos de Direito de Família e meus primeiros períodos, meus calouros queridos. Beijo para todos, turma A, B, C, todo mundo. Muito bem, para todo o alfabeto. Um beijo a todos e todas. Tchau, tchau. Até a próxima.